E você sabe o que tá faltando para a grande maioria das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho? Criatividade. E isso foi roubado de nós, inclusive no nosso modelo de ensino, de aprendizado da escola. Porque se eu perguntar para você agora, você é boa de matemática, Mariana? Não. Você é boa, Pedro? Bom, Pedro? Um pouquinho. Então vamos lá. Um construtor constrói uma casa em 10 dias. Em 30 dias, quantas casas ele constrói? Em 10 dias? Em 10 dias ele constrói uma casa. Em 30? Em 30 dias, quantas casas ele constrói? 3. 3. Essa é a resposta que nós aprendemos. Mas será que essa é a resposta? Nós estamos falando dos mesmos tipos de dias? São todos os dias ensolarados? O terreno é o mesmo? A casa é do mesmo tamanho? Essa seria uma o resposta acabamento exata, é o mesmo? Né? Então a gente fala de uma resposta exata como se as informações fossem exatas. Fossem iguais para todo mundo, nos né? falta informação. Sim. E aí se eu perguntar para você, para que serve essa garrafa aqui? O que você vai me responder? Encher d'água. Para beber água. Você já responde diretamente para a finalidade pelo qual ela foi construída. Sim. Mas será que ela só serve para colocar água? De acordo com a embalagem, sim. Não reutilizar. Tô brincando. E aí a questão de criatividade. Não, mas você pode usar para muita coisa. Para Quando muita você coisa. disse das casas, você quer dizer que o certo era eu falar assim, mas e aí? São casas Vai ser iguais, que qual o mês? tamanho. Porque se for o mês tal, chove mais, a gente Exatamente. tem que analisar, entendeu? A casa vai ser quando? As 3 vão ser iguais? Quais são as variáveis? Isso. As condições são similares? Sim. São iguais? É a mesma coisa quando você vai oferecer um carro, né? Às vezes o cara fala, eu quero gastar tanto, mas e aí, pra que você vai usar? Né? Que você é sozinho, você tem família, você carrega muita coisa. Porque às vezes, cara, uma picapinha serve, pro cara tem que ser um sedã, uma perua, enfim. Esse cara não pode ficar doente? Não pode tropeçar, quebrar uma perna, um braço? Um carro para trabalho. Não, então, assim, são tantas variáveis que existem, e é justamente isso, voltando a falar de criatividade. Para que serve, né, essa garrafa? A finalidade dela é para colocar água. Mas você pode fazer tantas coisas com isso. Você pode usar isso aqui para um funil, para plantar uma florzinha, um molde para construir alguma coisa, fazer um chuveirinho, né? Colocar uma torneira. Tem tanta coisa que você pode fazer e é justamente isso que nós precisamos começar a cultivar nos nossos filhos, nos nossos colaboradores. Abrir a mente com mais criatividade. A gente está tão enlatado com as coisas, né? engessado. Tirar o tapume aqui. Que é isso. Né? E você olha aquela música lá, Geração Coca-Cola do... Geração Coca-Cola, Cazuza? Que é? Não, Legião Urbana lá. Não, Geração Coca-Cola. É Ele fala muito dos enlatados de USA, lembra? Gente, é muito novo, isso daí eu não lembro, não. Não, é antiga. Né? Ah. Então, assim, a gente precisa pensar, né? Mas abrir a nossa mente para as coisas e perceber que existe outras coisas, né? É que você não acha que tem que ir mudando, não pode ficar, não é porque isso está funcionando desse jeito, se você muda pode vir a melhorar. E aí é o problema, não é você que mudou, alguém que viu que aquilo já não entrega mais o mesmo resultado e começou algo novo. Por isso que as empresas quebram, por isso que grandes corporações quebram. A Kodak já tinha a câmera digital em 75. Ela que inventou, na realidade. Mas só que ela não apostou nisso. Ela achou que aquilo poderia atrapalhar o business dela. Atrapalhou. Porque ela não vendia só a câmera, ela vendia o papel para impressão. Revelação. Entendeu? Então, assim, ela construiu um business todo focado num cenário totalmente diferente. E aí, com base nisso, a hora que chegou o digital, ela já não estava mais preparada para aquilo. É que o pessoal pensa que time que tá ganhando não se mexe. Mas tem que mexer, porque você vai estar ganhando até quando? Já que você falou de time, eu não entendo de time. Mas há 30 anos atrás, um jogador, você sabe quantos quilômetros ele percorria num campo? Não tem nem ideia. 6 quilômetros. Hoje, o campo é do mesmo tamanho, o time é do mesmo tamanho, mesma quantidade de gente, o tempo de jogo é o mesmo tempo de jogo, só que um jogador percorre 11 quilômetros numa partida. Vai e volta muito mais vezes. Vai e volta mais vezes. E aí, até as estratégias de futebol mudaram. Então, assim, a pergunta é, será que Pelé, se jogasse hoje, seria rei? Mudou muito, né?
Hã? Mudou muito. Antigamente, as pessoas não saíam da base que ele foi colocado. Se ele era lateral, ele não saía dali. Ele se movimentava alguns metros naquele lugar. É o Romário, né? Exatamente. Era na banheira ali. Na banheira. E ele foi o cara. Mas será que ele jogaria hoje? Dificilmente. Ele foi um dos jogadores mais incríveis que eu conheci. Apesar de eu não gostar muito de futebol, não sou fã, mas na Copa de 94 marcou, né? Eu era criança, eu assisti, cara. Então, assim, tinha 11 anos, eu assisti essa Copa e gostei muito do que o Romário e o Bebeto fez ali na frente. Mas, assim, hoje os jogadores, eles ainda que eles tenham um local no campo, eles são articulados, eles variam o tempo todo, onde tem necessidade. E o nosso time hoje, pós-pandemia, ele foi convidado a aprender mais coisas. Quando a gente olha na Revolução Industrial, com medo, né, dos empresários que essas pessoas aprendessem a fazer as coisas, não davam ela um conjunto todo do negócio. Ela não aprendia a fazer uma camisa inteira, por exemplo. Um só colocava o botão, outro só o colarinho, outro só a manga, só isso, aquilo. Porque se ele soubesse fazer ela inteira, ele ia montar um negócio para ela. A própria fábrica. Entendeu? E aí você tinha um grande problema. Hoje não. Hoje nós estamos convidando os nossos colaboradores a saber de tudo do nosso negócio. É importante que ele saiba mais coisas, cada vez mais, ele esteja cada vez mais informado. Porque além dele ter mais condições, mais valor para o mercado de trabalho, ele tem mais valor para nós também. É para crescer dentro da empresa. Para crescer. Né? Então, a máxima hoje que eu diria para os empresários que nos ouvem, né, treine os seus colaboradores, dê condições para que eles saibam muito, para que tenham condições de ir embora do seu negócio. E aí você faça algo para que eles prefiram ficar. Porque o que segura o gado não é a cerca, é a qualidade do capim. O gado só pula cerca se o capim estiver fraco. E essa é a verdade. E aí não fazendo uma alusão a nós, né, seres humanos. Sim. Né, fazendo uma referência de que por que as pessoas vão embora. Eu já tive propostas de emprego. 3 meses atrás, um cara me falou assim, Leandro, me fala seu salário. Eu dobro o seu salário para você trabalhar para mim. Não é pelo dinheiro só. Tem que ter um propósito, né? Tem que ter propósito, tem que ter referencial. Né? Você tem que saber para onde você está indo. Então, assim, Leandro, esse negócio de que nós não sabemos o futuro, é verdade? Sim, é verdade. Nas questões que eu poderia dizer, das questões naturais. Por exemplo, de vida, morte, né? Nas questões naturais, por exemplo, de um terremoto, de uma chuva, de um colapso, né? De uma pandemia. Sim. Essas coisas você não consegue prever, mas você consegue projetar o seu futuro. Né? Como você vai estar daqui 5 anos? Então, eu aprendi muito essa questão de que nós fomos projetados para o futuro, que hoje eu vejo que eu estou na função que eu precisava estar. Porque quem está comigo hoje trabalhando, ouve muito eu falando de médio e longo prazo. Eles estão trabalhando no curto prazo, porque eles precisam trazer o resultado do agora, né? Do mês, dos objetivos, do target, da meta, né? Daquilo que eles precisam fazer. Eu não tenho mais a responsabilidade do agora. Eu tenho a responsabilidade para gerar o futuro do nosso negócio e que ele seja sustentável. Nós estamos em vias de lançar um novo projeto aí que tem tudo a ver com esse novo movimento do carro, que é o carro por assinatura, que é algo que vem de uma tendência da Europa, dos Estados Unidos, e nós estamos trazendo agora para o Brasil. Lógico que não é um lançamento nosso, um produto nosso, já tem gente fazendo no mercado, mas a gente vai nessa mesma linha. Eu acho que assim, para a empresa ou qualquer pessoa ser bem sucedida, ela não tem que reinventar a roda. Mas faz a sua bem feita, né? Faz a sua bem feita. Um dos valores, eu acho que da TAM, se eu não me engano, ele fala lá, acho que é o 4º valor dele, ele fala assim, se você não for inteligente o suficiente para criar, seja humilde o suficiente para copiar. Meu, tem que copiar mesmo, tem coisa que tá aí. Se a gente pegar Steve Jobs aí, que foi o cara, ele não inventou o telefone. Não. Ele não inventou o MP3 player. Ele colocou o DNA dele. Mas ele fez bem feito. Fez bem feito. Bom, e é isso. Ele chegou um momento e hoje estragou, que ele foi tirado não da empresa. Nem saída de fone de ouvido, estragaram. Nem carregador vem, estragaram. Então, tiraram ele da empresa. Sim. Em determinado momento tiveram que buscar. Falou, ninguém entende a empresa. Você. E aí o cara morreu. E aí a empresa começa a vir novas gerações, começa a perder o DNA. Então é muito importante você lembrar das suas referências, de onde você veio, mas tenha mais
paixão pelo seu futuro do que orgulho pelo seu passado. É aquela coisa, né? A gente falou até pouco tempo, uns minutos atrás, sobre qual que é o legado que você vai deixar, né? O que vão falar de mim depois que eu falecer? Pô, Jobs tá aí, deixou um legado e vai ser lembrado pra sempre. Vai. A maçãzinha Não, tá aí. marcou. Pra caramba. Né? O primeiro da maçã lá, da gravidade, agora é ele, né? Ele assumiu certeza. a maçã né? E colocou ali a marca dele. É importante isso. Que nem, por exemplo, Newton agora... Proeste vai ser Proeste no sentido de concessionária. Eu acredito que independente do nosso patrão, porque ele construiu um legado de trabalho, já imprimiu né? identidade, Imprimiu a identidade dele, tá impregnado em todo lugar que você anda, tem o DNA dele. Meu, nós conseguimos ver a força de trabalho que o nosso grupo tem. Nosso grupo tem muita força de trabalho. Tudo que a gente colocou a mão para fazer, que a gente focou, meu, nós brilhamos. O ano passado nós resolvemos fazer um projeto de acessório, nós fomos o maior ticket médio de acessório do Brasil. Sim. Por quê? Tem força de trabalho, tem identidade, tem engrenagem funcionando. É tudo, né? Fora os projetos sociais, teve um projeto da campanha de câncer que foi maravilhosa. Vários projetos. Isso é Tudo que a gente realmente colocou a mão, né? Dentro desse guarda-chuva do Grupo Proeste, ainda que muitos entreguem com uma identidade própria, né? Tá dentro desse universo que nos gera essa oportunidade. E isso é muito, muito, muito bacana. O projeto Meu Gato de Rua, que nós fizemos em Andamantina, meu, nós tivemos crítica, e a crítica foi abafada, foi engolida quando a gente falou que ia entregar 150 castrações, entregamos 450. E com dinheiro que nós ganhamos trabalhando, né? Que nós conquistamos com a feijoada, com a venda das camisetas, né? Com a paixão da comunidade de se doar. Quando nós lançamos o projeto Essa Luta é de Todos, eu falei com poucos empresários, com alguns poucos empresários amigos. Tive empresário que nos doou 25 mil reais. E confia no trabalho. Meu, Leandro, é você que tá encabeçando esse negócio junto com a Proeste? Meu, tô aqui, ó. Eu acredito em vocês. Vocês são uma empresa séria. 20 mil reais, 12 mil reais, várias empresas, 6 mil reais. Muitas empresas solidárias compraram lotes de 50 camisetas ali com um investimento de 2 mil reais. E isso que foi a grandeza. Vários artistas. E no final a gente entregou R$500 mil. No momento em todos que... fizeram a diferença, até os que compraram uma camiseta. Exatamente. De grão em grão, né? E ainda sobrou camisetas, e a gente doou para entidades, cara, para usar como uniforme. Então, assim, a gente teve o apoio do Rotary, né, que foram mais de 60 clubes participando ativamente aqui no 4510, que é esse distrito aí que pega da Barranca do Rio até Pederneiras ali, Bauru, tudo, né? Então, assim, para nós foi um divisor de águas participar de algo tão generoso para nossa comunidade. E esse é o papel mesmo dos empresários, né? Trazer um devolver valor, para a comunidade, devolver para a comunidade. Porque nós somos a comunidade. Sim.